Fala galera, pessoal, nós vamos comentar agora nessa aula sobre as equações polinomiais ou equações algébricas, tá? Então vocês podem se deparar com essas duas nomenclaturas, equações polinomiais ou equações algébricas. Esse assunto se encontra nas páginas 50 a 57, tá? Volume 11, no capítulo 27. Seguinte, uma equação polinomial ou equação algébrica na incógnita x, ou seja, nós vamos ter uma letra nessa equação, tá? No caso aqui, sempre a gente trabalha com a incógnita x, tá? É toda equação que pode ser reduzida a essa forma aqui, ó. Então, olha só, eu vou ter um termo, tá bom? O termo aqui, ó, AN, tá? Aqui, esse N aqui indica a posição. Esse AN é o coeficiente do x elevado a n, mais n menos 1 é o coeficiente do x elevado a menos 1. E está diminuindo. Ó, se o primeiro é o n, ele é o maior. Então, ele vai diminuindo. n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, vai diminuindo. Até chegar aqui, ó, no A1, x elevado a 1, mais A0, x elevado a 0. Até chegar no 0, tá? Então, aqui, ó, esse AN é o coeficiente do x elevado a n, tá? E o último aqui é o A0, é o coeficiente do x elevado a 0. Isso vai estar igualado a 0. Por quê? Porque são equações, pessoal. Equações são igualadas a zero, tá? Ou seja, né, não em si é igualada a zero, mas a equação ela precisa ter uma igualdade, né, para ser uma equação. Ó, sendo a n menos 1 até chegar no A1 e A0 são os coeficientes complexos, tá, pessoal? Então, ó, esse AN menos 1, N menos 2, N menos 3, até chegar no A0 aqui, ó, certo? São os coeficientes, né, da minha equação, certo? E eles são chamados de coeficientes complexos. Por quê? Porque os meus coeficientes aqui, ó, eles podem ser o quê? Números complexos, tá bom? Mas olha só, quando a gente vai estudar, tá, sobre essas equações aqui polinomiais, a gente considera, né, a resolução das equações algébricas em que os coeficientes, né, são números reais, tá bom? Então aqui está falando que eles são coeficientes, né, são coeficientes complexos, mas a gente considera que eles são números reais, tá bom? Eu destaquei isso aqui em vermelho porque eu vou comentar com isso aqui, mas assim, calma, não se preocupe que nos exemplos a gente vai estar falando sobre isso aqui e detalhando mais para vocês entenderem o que é isso aqui que eu estou definindo para vocês. A princípio, assim, eu estou lendo isso aqui, mas na prática vocês vão entender melhor como funciona essa questão aqui. Segunda definição aqui que eu coloquei para vocês, até destaquei na cor vermelha, ele fala o seguinte: a incógnita poderá assumir valores no conjunto dos números complexos, tá? Então assim, ó, os coeficientes, né, serão números reais, tá? Os coeficientes são os números que estarão multiplicando. Por exemplo, 2x elevado a 5, né? Eu tenho 2 multiplicando x elevado a 5, depois mais 3x elevado a 4, eu tenho 3 multiplicando x elevado a 4, certo? Então eu tenho os coeficientes, os termos que multiplicam as incógnitas são os coeficientes, tá? Eles serão números reais. Agora, os valores de x, tá? Que são as raízes, esses aqui podem assumir valores no conjunto dos números complexos, tá bom? Então, ó, coeficientes, tá? Aqui, ó, coeficientes, números reais, tá? Raízes, que são os valores das incógnitas, números complexos, podem ter valores de número complexo, tá bom? Ó, e o grau de uma equação, assim como o grau de um polinômio, é o maior expoente da incógnita. Então, assim, você tem um polinômio igual aqui, ó, aqui embaixo, você tem esse polinômio aqui, ó. Eu tenho x elevado a 4, eu tenho x elevado a 3, eu tenho x elevado a 1, e aqui eu vou ter um x elevado a 0 que nem aparece. Então, o grau desse meu polinômio, ou dessa minha equação aqui, é o maior grau da incógnita. A minha incógnita sempre vai ser a mesma, x, aqui no caso x, né? Então, o maior grau do x aqui é o 4, né? Então, essa aqui é uma equação polinomial do quarto grau, tá? Essa daqui, ó, essa minha equação aqui, certo? Qual é o maior grau de x? É o 6, né? Então, ela é a equação polinomial do sexto grau, tá? Essa minha equação aqui, ó, qual o maior grau de x? É o 3, tá? X elevado a 3. Então, ela é uma equação polinomial do terceiro grau. No ensino fundamental, né, vocês já vêm aprendendo sobre a equação de primeiro grau, né? Vocês começam a aprender ali lá em torno do sétimo ano, você já começa a aprender o que é uma equação de primeiro grau, né? E a gente aprende que a equação do primeiro grau basta a gente isolar o x, que a gente consegue encontrar o valor do x, né? Resolver a equação, gente, é descobrir o valor da incógnita. Só que assim, o valor do grau da equação é a quantidade de x que você encontra. Por exemplo, você tem a equação do primeiro grau, você vai encontrar apenas um valor para x. Você tem uma equação do segundo grau, você vai encontrar até 2 valores para x.
tá? Tanto é que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, né, para encontrar, a gente encontra dois valores para x. Agora, se eu tenho uma equação do terceiro grau, eu posso encontrar 3 valores para x. Se eu tenho a equação do quarto grau, eu posso encontrar 4 valores para x. Se eu tenho a equação do quinto grau, eu posso encontrar 5 valores para x, entendeu? Então, o grau da minha equação indica a quantidade de valores de x que eu posso encontrar para aquela equação. Tá bom? Só que assim, vocês aprenderam uma regrinha para encontrar a equação do primeiro grau, que é simplesmente isolar o x. Tá? E a equação do segundo grau nós temos uma fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Agora, e a equação do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau em diante? E aí, como que eu faço para resolver isso? É o que nós vamos aprender, pessoal, né, nesse estudo aqui, ó, sobre equações polinomiais ou equações algébricas. A partir de agora nós vamos adentrar em equações de grau maior, né, do que 2, porque vocês são acostumados a calcular até a equação do segundo grau, né, é o comum para vocês, tá? Nós vamos agora trabalhar com a equação de grau maior do que 2. Beleza? Então vamos lá, olha só. Resolver uma equação polinomial significa obter todos os valores da incógnita que verificam essa equação. O que significa isso? Por exemplo, você tem a equação do segundo grau, você vai encontrar os dois valores de x, né? Esses valores de x, gente, é a solução da minha equação, tá? Eu resolvi ela, encontrei a solução. Esses dois valores de x vai fazer com que eu verifique essa equação. O que é verificar? Por exemplo, ó, essa é a minha equação do quarto grau aqui, ó. Eu vou encontrar 4 valores de x. Qualquer um desses valores de x que eu substituir aqui, aqui e aqui e resolver, eu vou igualar a zero, ou seja, eu vou resolver que vai zerar, do lado de cá vai zerar, vai ficar igual ao outro lado que é zero, entendeu? Então, assim, o valor que você acha que você encontrar para x na equação, você vai fazer essa equação aqui, ó, zerar, ou seja, ficar verdadeiro, quer dizer, do lado de lá não tá zero, então os valores de x você vai fazer isso aqui zerar também, ó, da mesma forma, que você vai encontrar 6 valores para x. Qualquer um desses 6 valores você substituir aqui nos x aqui, ó, você, por exemplo, vamos supor que um valor aqui de x seja 5, você coloca o 5 aqui, o 5 aqui, o 5 aqui, o 5 aqui e resolve. Você vai ver que vai zerar, certo? Então é isso aqui, essa frase aqui está dizendo isso, certo? Então a equação, resolver a equação significa você obter os valores para x, tá? De forma que você verifica essa equação e ela se torna verdadeira, tá? Cada um desses valores é denominado como solução ou raiz da equação. Então, os valores de x, por exemplo, você vai calcular uma equação do segundo grau. Você encontra 2 valores para x, né? Depende do valor do delta, né? Você pode encontrar 2 valores de x diferentes. Se for o delta igual a zero, você encontra 2 valores de x iguais. E se o delta for negativo, a gente não calcula. A não ser que a gente entre dentro do campo dos números completos, né? Mas vamos considerar que a gente está trabalhando nos números reais. Então, você encontra 2 valores para x. Certo? Esses 2 valores de x que a gente encontra é também chamado de raízes da equação, tá? Então a raiz da equação significa os valores de x, tá bom? Ou também ele pode ser chamado de zero da minha equação. Por quê? Porque se eu pegar o valor de x e substituir aqui, ó, eu vou fazer isso aqui se tornar zero. Então ele é conhecido também como zero da minha equação, tá bom? É o valor de x que vai zerar a minha equação. Quem que é os valores de x que zeram a minha equação? Simplesmente as raízes da equação, ou seja, os valores de x da minha equação. No caso, na equação do segundo grau, é as raízes e os valores de x que eu encontro lá na fórmula de Bhaskara, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, pessoal, como que a gente vai trabalhar. Eu tenho aqui para vocês uma equação do quarto grau, tá? Olha só, 2x elevado a 4, mais x elevado a 3, menos 3x ao quadrado, menos x mais 1 igual a 0. Aí fala o seguinte, ó, calcular os valores de x dessa minha equação aqui. Seguinte, pessoal, quando vocês for fazer vestibular, Enem, provas, né, onde vocês vai assim, testar o conhecimento de vocês, normalmente, quando você deparar com a equação aí de grau maior do que 2, a finalidade do exercício não é fazer você encontrar, por exemplo, eu tenho aqui a equação do quarto grau, encontre as 4 raízes, não é? Não. Geralmente é assim, ó, ele vai te dar valor de 2 raízes e você vai encontrar 2. Por exemplo, quando você tem, se a minha equação é do quarto grau, o exercício me fala que o valor de 2 raízes, falta encontrar 2, né? Tá, mas eu tenho a equação do quarto grau. Como que eu faço? Eu vou pegar essa minha equação do quarto grau e vou reduzir ela para o segundo grau. Reduzindo ela para o segundo grau, aí eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara e encontro as minhas outras 2 raízes. Então, a finalidade é essa. Você vai pegar uma equação de grau, por exemplo, grau 5. O que o exercício vai te fazer? Ele vai te fornecer 3 raízes, aí você vai calcular ela, reduzir o grau dela até ela chegar no grau 2, a hora que ela chegar no grau 2, você usa a fórmula de Bhaskara e calcula as outras 2 raízes que estão faltando, tá bom? Então não faz sentido um exercício falar para você assim, uma equação do quinto grau, você do nada ter que descobrir 5 raízes, tá bom? Tem como fazer isso? Tem, pessoal, mas é muito trabalhoso.
muito trabalhoso mesmo, tá? Tanto é que isso não é nem cobrado de vocês, tá? O que é cobrado de vocês é o quê? Uma equação do quinto grau, o exercício fornece 3, você tem que saber reduzir o grau dela para grau 2, a partir do grau 2 você pode aplicar a fórmula de Bhaskara e encontra as duas que está faltando, tá bom? Então vou trabalhar com vocês aqui uma do quarto grau. Então olha só, eu tenho essa equação aqui do quarto grau, aí aqui no caso ele fala assim, ó, por exemplo, ó, x igual a menos 1 é uma raiz dupla da equação. O que significa uma raiz ser dupla? Significa que esse valor menos 1 aqui, ó, ele é a raiz duas vezes na minha equação. Por exemplo, eu vou calcular quando eu tenho, por exemplo, a equação do segundo grau, eu vou jogar a fórmula de Bhaskara, né? Quando o meu delta dá igual a zero, eu não encontro dois valores de x iguais, pronto, é uma raiz dupla. Quando o meu delta dá zero, eu encontro raízes duplas, gente, que é o quê? Raízes iguais. Da mesma forma que ele está dizendo que o meu x1 é uma raiz dupla dessa minha equação. Significa que aqui eu vou encontrar 4 valores de x, não é? Dos 4, 2 será menos 1. Tá bom? 2 será menos 1. Agora, falta encontrar outros dois, não é? Então, olha só, o meu x1 e o meu x2, os dois valem menos 1. Beleza. Então, eu tenho a equação do quarto grau, ele me forneceu duas, eu preciso encontrar as outras duas que estão faltando. Como que eu vou trabalhar isso, gente? Um método simples de trabalhar isso é o método de Brio-Ruffini, tá? Que vocês já aprenderam em aulas anteriores, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar isso aqui de outra cor, que a gente vai descobrindo que fica bem mais fácil, né? Pra gente trabalhar aqui. A gente vai descobrindo os valores aqui, ó. Comecinho eu vou deixar, mas aqui, ó, aqui eu vou pintar de outra cor, tá? Que a gente vai descobrindo. É melhor pra gente porque quando a gente já vê o resultado aqui, a gente fica sem entender, né? Mas olha só. Aqui, pessoal, ó, primeira coisa, você vai pegar a sua equação, tá? No início ela tá do quarto grau, tá aqui, ó, quarto grau, né? Você vai pegar os coeficientes, ó, 2, coloca bem aqui, ó, 2, aqui o coeficiente do x elevado a 3, o coeficiente é 1, lembrando que aqui você tem que colocar todos os coeficientes, tá? Coeficiente 4, 3, se não aparecer, você coloca ele como 0, tá bom? Igual a gente aprendemos lá quando a gente foi fazer a divisão utilizando o método de Brio-Ruffini. Aqui o próximo, x elevado a 2 é menos 3, tá aqui. Do x elevado a 1 é menos 1 e do x elevado a 0 é 1, tá bom? Aí é o seguinte, você vai pegar os valores de raiz que foi dado e coloca ele aqui, ó. Lembra que aqui a gente colocava, por exemplo, a gente pegava o divisor, igualava a 0 e colocava o valor aqui? Aqui, para a gente abaixar o grau da raiz, você vai pegar o valor das raízes dadas, tá? Então ele me deu duas raízes, menos 1 e menos 1. Então nós vamos usar as duas, tá bom? Se ele tivesse me dado duas raízes diferentes, eu ia usar as duas diferentes aqui. Mas quando ele me deu duas iguais, eu vou usar uma vez e depois eu uso de novo menos 1. Se ele tivesse me dado duas raízes, por exemplo, 1 e 2, eu usaria 1 com o método de Brio-Ruffini, depois eu usava de novo com o 2, tá? Então, as raízes dadas, você vai aplicar elas, o método de Brio-Ruffini, e você vai abaixar o grau. Então, primeiro você pega a equação inicial aqui, tá bom? E coloca os coeficientes dela aqui, tá bom? E você, se fosse duas raízes diferentes, você poderia pegar qualquer uma das duas, tá bom? E colocar primeiro e usava outra raiz em segundo lugar. Em segundo aqui, certo? Como ele me deu duas raízes iguais, eu vou usar a raiz e depois eu uso ela de novo. Então, olha só, aqui nesse ponto aqui que a gente igualava a 0, a gente vai colocar o quê? As raízes, tá? Então, como as duas é menos 1, vou colocar aqui menos 1 e vou aplicar. Lembra, ó, o primeiro termo aqui a gente desce ele, ó. Lembra? A gente desce ele, tá? Vou colocar outra cor aqui, né? Tava vermelho. Isso, a gente desce ele. Então, desce o 2. Agora a gente multiplica, ó. 2 vezes menos 1, pessoal, é quanto? Menos 2. Somado com 1 aqui vai dar quanto, ó? Menos 1, tá? Então, menos 2 com 1 vai dar menos 1. Pronto, agora eu pego menos 1 e multiplico por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 e menos 3 aqui. Opa, mais 1 e menos 3 vai dar quanto? Menos 1, tá? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Menos 1 vezes 1, pessoal, dá mais 1. Mais 1 e menos 3, opa, aqui dá menos 2, né? Deixa eu mudar aqui, isso, menos 2. Tô falando, pensando uma coisa e coloquei outra aqui. Então, dá menos 2, tá? Então, aqui, 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Somado com 3 aqui vai dar menos 2. Agora, ó, menos 2 vezes 1 vai dar 2 positivo. 2 positivo somado com menos 1 aqui vai dar quanto, ó? Vai dar 1, tá? Agora, o último, ó. 1 vezes menos 1 é quanto? Menos 1 somado com 1 aqui deu quanto, ó? 0.
Aí lembra que o último aqui é o resto da minha equação? Todas as vezes que o resto, se você fez isso com o método Birolfini e utilizou a raiz, aqui, se o menos 1 é a raiz, gente, aqui no final aqui tem que dar zero. Se não der zero, significa que não é raiz, tá? Então deu zero, realmente o menos 1 é a raiz dessa minha equação, tá bom? Só que acontece, agora eu posso escrever, lembra que o resto aqui a gente não escreve ele como coeficiente? Agora eu vou pegar esses valores aqui, se eu quiser, e escrever um novo polinômio. Só que agora ele vai ser do terceiro grau, então eu abaixo ele para o terceiro grau. Só que eu preciso fazer mais uma vez para eu abaixar a minha equação para o segundo grau, tá? Então agora eu vou fazer novamente com a outra raiz, sendo que a minha outra raiz também é menos 1, tá? Então tá aqui, ó, menos 1. Agora eu vou fazer de novo, ó. Lembra, ó, o primeiro eu vou descer, tá? O primeiro aqui é 2, certo? Ó, o primeiro é 2, vou descer ele. Agora eu vou fazer o mesmo esquema, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar quanto? Menos 3, tá? Agora, menos 3 vezes 1 vai dar, vezes menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 com menos 2 vai dar quanto? Opa, 1, né? Ó, aqui já vai aparecer. Isso, 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Pronto, tá vendo que zerou de novo? Então, também esse menos 1 é a raiz dessa minha equação. Tá vendo que vai zerar, pessoal? Se não zerou, significa que não é equação. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Como aqui era do quarto grau, eu fiz uma vez, eu abaixei para o terceiro grau. Fiz novamente, abaixei para o segundo grau. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma equação do segundo grau com esses coeficientes aqui, ó. X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, tá vendo? Então, ó, x elevado a 0 é o 1, né? Então, 1 vezes x elevado a 0 é o próprio 1. Agora, o x elevado a 1, gente, é menos 3, então vai ficar, ó, menos 3x. E o x elevado a 2 vai dar mais 2x elevado a 2. Pronto, agora eu tenho uma equação do segundo grau, pessoal. Tá vendo? Então, utilizando o método de Birolfini, você vai pegar as equações dadas pelo exercício e aplicar ela com a quantidade de raiz que foi dada. Você vai baixar para o segundo grau. Agora, abaixando para o segundo grau, pessoal, essa minha equação do segundo grau aqui, ela é equivalente a essa do quarto grau. Só que agora eu baixei ela para o segundo grau. Abaixando ela para o segundo grau, agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, não, fui longe, né? A fórmula de Bhaskara. Aí eu fui longe. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Na verdade, gente, a fórmula de Bhaskara é só que no Brasil que ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Na verdade, ela é conhecida como fórmula resolutiva de equação do segundo grau. Eu não sei porque que aqui no Brasil eles colocaram o nome dela de fórmula de Bhaskara. Tanto é que não foi nem Bhaskara que criou essa fórmula, tá? Mas aqui a gente fala fórmula de Bhaskara, você já sabe que fórmula que é, tá bom? Mas na verdade, ela deveria chamar fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tá? Aqui, então eu vou jogar primeiramente na fórmula do delta, tá? Aqui, ó, o A é 2, o B é menos 3 e o C é 1. Então, ó, o B é menos 3, o A é 2 e o C é 1. Então, resolvendo, vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, aqui vai ficar menos 4 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 8, então 9 menos 8 vai dar 1. Então, delta deu 1, né? Então, jogando aqui na fórmula do Bhaskara, né? Vai ficar, ó, menos o B, que é menos 3, mais raiz de 1 sobre 2 vezes 2, né? 2 vezes o A. O A vale, cadê o A? O A vale 2, isso mesmo. Então, ó, vai ficar, ó, menos o menos 3 vai ficar 3 positivo, raiz quadrada de 1 vai dar 1, tá? Então, mais ou menos 1, embaixo 4. Agora eu vou resolver isso daqui utilizando o mais, depois eu vou resolver isso aqui novamente utilizando o menos, tá? Só que como eu já tenho o valor do x1 e o x2, né, que já foi me dado, né, eu estou resolvendo a equação do quarto grau, então abaixo ela para o segundo grau para me encontrar as outras duas que faltam. Como eu já encontrei x1 e x2, aqui agora eu vou encontrar x3 e x4, tá bom? Então vai ficar, ó, 3 mais 1 sobre 4 vai ficar 3 mais 1, 4, dividido por 4 vai dar 1, então a outra equação é 1, tá bom? Aqui, ó, agora eu vou fazer com menos, 3 menos 1 vai dar 2. 2 dividido por 4 vai dar quanto, gente? Simplificando vai dar quanto? 1 meio, tá? Então, o x4 vai dar 1 meio. Portanto, eu tenho aqui a minha solução da minha equação do quarto grau, que é o quê? Duas equações é menos 1, outra equação é 1 e a outra equação é 1 sobre 2. Quando a gente for escrever a solução, não precisa colocar repetido, não. Se colocou o menos 1 aqui, é o suficiente. Não precisa colocar duas vezes, não. Então, a minha solução é o menos 1, o 1 sobre 2 e o 1. Tá bom? Então, o que acontece? Como a gente descobriu esses dois aqui, galera, se eu tivesse pegado o 1 aqui, ó, o 1 aqui, e aplicado aqui na minha forma de Birolfini, eu também acharia aqui como zero. Poderia aplicar também, se eu quisesse, ó. Aí o que acontece? Se eu pegar o Birolfini aqui agora e aplicar o 1, eu vou abaixar ela para o grau 1. Certo? Vou abaixar para o grau 1. Aí eu posso resolver se eu quiser. Mas assim, o que importa é a gente pegar ela e abaixar ela para o segundo grau. Porque abaixando ela para o segundo grau, eu vou aplicar a forma de Bhaskara e eu encontro as outras duas raízes que faltam pela forma de Bhaskara. Ok? Então tá aqui a minha solução dessa minha equação do quarto grau. São esses três valores aqui, ó. Menos 1, 1 sobre 2 e 1. Certo? Pessoal,
Eu vou parar a nossa aula por aqui, tá? Que já tá bastante extensa, tá? Eu vou ter que gravar esse assunto para vocês aqui, talvez em 2 ou até mais, talvez até em 3 aulas eu vou gastar para poder explicar todo esse conteúdo aqui para vocês sobre equações polinomiais ou algébricas, tá bom? Assim, vocês vão passar a ter uma outra visão sobre equações, vocês vão pegar a equação de terceiro, de quarto, até mais grau, ou seja, quando a gente aprende equações polinomiais, equações algébricas, gente, grau maior do que 2, a hora que você depara com a equaçãozinha do segundo grau, você, tipo assim, você pensa, nossa, melzinho na chupeta, né, mamão com açúcar. Você vai passar a enxergar a equação do segundo grau com outros olhos, ou seja, você vai achar muito mais fácil, muito mais simples a equação do segundo grau. Enquanto que, quando aparece a equação do segundo grau, tem gente que fala assim, nem vai ter que usar a forma de Bhaskara. Aí você vai enxergar a equação do segundo grau como uma coisa simples e fácil. Tá bom? Por quê? Porque você vai passar a conhecer o quê? Calcular a equação de grau 3, grau 4, grau 5 e assim sucessivamente. Tá bom? Então vou parar por aqui nossa aula, finalizamos aqui e até a nossa próxima aula, ok? E fui!